É agora, no nosso Roda a Momento vinheta. BBB. Muito bem, agora sim, o nosso Momento BBB ao vivo no nosso Papo de TV. Vamos então falar do Pisani. Pisani foi o eliminado, né? Ontem a gente fez uma live extra pra falar sobre isso aqui no nosso programa. Mas o que tá rolando? O que acontece ali com o Pisani? Ele se arrependeu de não ter exposto o Rodriguinho e o Nizam. É isso? É isso, o Meu Pisani, Deus. a gente falou isso na live da madrugada, né? O Pisani terceiro eliminado, acho que foi eliminado porque caiu no paredão errado, de verdade. Eu acho que tinha outras pessoas ali dentro que poderiam ser eliminadas antes dele, mas caiu, né? O que ele falou é o seguinte, olha, ele fala que se arrepende de não ter exposto as falas pejorativas de Rodriguinho e Nizam para Yasmin. Sobre Yasmin, né? A gente sabe toda a situação, a gente vem trazendo, fazendo essa cobertura aqui, principalmente sobre o que o Rodriguinho vem falando. E o que o Pisani disse após a eliminação é o seguinte, abre aspas, era pra ter chegado no ouvido de Yasmin e largado a bomba, mas não adianta chorar pelo leite derramado. Fui frouxo e tive oportunidade não consegui reagir. Espero que todos aprendam com seus erros. Esse tipo de coisa não pode ser normalizada, disse ele aí, né? Durante a participação no Mais Você de hoje. O ex-participante explicou que tem dificuldade para se expressar com pessoas próximas. E apesar de discordar das falas de Nizam, que apontou o corpo da Yasmin como estranho, ele não esboçou incômodo, abre aspas. Lá dentro a gente não tem a dimensão de como as coisas acontecem. Naquele instante onde tô ali com pessoas até mais velhas que eu, é muito estranho pra mim. Minha namorada sempre me ajudou muito com isso, então eu acabo sendo muito boa praça. Estava buscando a aceitação de pessoas que eu admiro a carreira, acreditei que elas seriam pessoas que me protegeriam. E isso foi muito do que a gente falou ontem. Sim. Ele queria a aprovação daquelas pessoas e por isso ele ignorou completamente, até no momento que o Rodriguinho faz um comentário sobre o Davi ser baiano, né? Ele até tenta se defender, mas ele tá tão... Se defender não, mas eu digo assim, condenar o que o Rodriguinho disse, Argumentar, né? Argumentar com alguma coisa, mas você percebe que é uma movimentação até meio preguiçosa que ele faz para não se queimar com o Rodriguinho, porque, como ele falou, uma pessoa que ele admira a carreira e ele estava muito próximo dos outros que estavam ali no grupo, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, depois que foi eliminado, ele tem essa visão, mas é a visão que qualquer um teria depois de ser eliminado, né? Diferente seria se ele tivesse se posicionado lá dentro. Voltando mais uma vez ao que eu disse ontem, talvez hoje ele seria até um dos favoritos se ele tivesse se imposto, Com certeza, né, ali na frente contra o Rodriguinho. Pô, cara, não é assim que se faz, que sacanagem que você tá falando e tal. Se ele tivesse pelo menos isso, que é aquilo, as pessoas têm muito medo de brigar lá dentro, mas ter um posicionamento forte, se impor, não necessariamente é brigar, né? Eu acho que as pessoas dificultam muito o simples fato de conversar e discordar. Não é porque você é amigo de alguém, aliado de alguém no jogo, que você tem que concordar com absolutamente tudo que aquela pessoa fala. Com né? certeza. E a gente percebe isso principalmente quando envolve pipoca e camarote. Meio que a gente viu isso acontecer nos outros BBBs, que o camarote fala e alguns pipocas ficam com medo de refutar. Né? Eu acho assim, é muito esquisito isso. Tudo bem que meio que essas pessoas parecem ter alguma autoridade, mas lá dentro a regra é a mesma para todo mundo, Sim. né? E nem todo mundo tem essa visão. É verdade, e às vezes acontece muito dos pipocas terem medo dos camarotes, né? É medo mesmo, de tipo... Ai, tem 25 milhões de seguidores. Exatamente. Ai, meu Deus, tem não sei quantos milhões, sei que carreira e tudo mais. Quando, desde o Big Brother Brasil 20, a gente fala aqui nesse programa que não é assim que funciona, que seguidor não significa absolutamente nada, que as coisas elas são diferentes e o que vale é a dinâmica dentro do programa, não é assim do dia pra noite, né? As coisas mudam e lá dentro a pessoa pode entrar e já está cancelado, como foi o caso do Rodriguinho, que entrou cancelado por conta de todo aquele histórico que ele tinha de agressão, aí veio a ex-esposa dele comentar, e aí esse assunto volta à tona na tarde de hoje, ou melhor, na tarde do dia, né, quando ele foi anunciado, e voltou hoje também, depois que o nome dele ficou entre os assuntos mais comentados ali do Twitter X,
por conta dessas aspas que ele falou, afinal, o Nizam, ou melhor, o Pisani era muito próximo dele, eles eram aliados ali dentro do jogo. E aí, pelas costas, ele fala, ele era fraco, ele era isso, ele era aquilo, então como assim, né? Onde que fica a tal da gratidão ali? Onde que fica aquela aliança que a gente conhece, que é muito importante em reality show? Pelo visto, pra ele não significa nada. E aquilo que a gente falou hoje mais cedo, e eu volto a reforçar aqui, viu? O Rodriguinho batendo num paredão, ele vai ser eliminado. Com certeza ele vai ser eliminado. Não, sem dúvida nenhuma, né? O Rodriguinho, ele assim, não perde a oportunidade, né, de abrir a boca pra falar besteira. Ele já falou que não tem medo de ser cancelado, mas ele deveria ter sim medo de ser cancelado. E, Daniel, depois da eliminação do Pisani ontem, o Rodriguinho chegou a negar que criticou o corpo de Yasmin Brunet. Meu amigo, ele mentiu e não assumiu ter falado mal do corpo da Sister no BBB 24. O cantor foi confrontado pela modelo e pela Vanessa Camargo na madrugada de ontem para hoje, após a eliminação do Pisani. As Sisters insistiram em saber o que incomodou tanto o músico no papo dos brothers no quarto do líder. Abre aspas, brincadeira de homem que fala aquelas coisas. Desconversou ele. A Yasmin e a Vanessa relembraram que o eliminado havia citado uma conversa ofensiva dos rapazes na época da liderança de Rodriguinho. Abre aspas. Você não acha que a gente precisa saber o que foi? Perguntou Yasmin. Eu acho, mas como que a gente vai saber? Né? Questionou de volta aí a Vanessa. E aí o Rodriguinho meio que tentou desconversar quando foi colocado contra a parede pelas duas. Aí ele falou o seguinte, ele tinha me falado que isso que era alguma coisa de mulheres aqui da casa, que o Nizam ficou falando e que isso incomodou ele. Na verdade quem falou isso foi Yasmin, né? A Yasmin ali meio que conversando com o Rodriguinho e com a Vanessa para tentar entender o que estava acontecendo. E ele ficou nessa, fugindo do assunto, né? O Rodriguinho não conseguiu se explicar porque o Pisani estava incomodado. O Pisani sabia que isso tinha pegado mal, assim como ele foi na Ana Maria Braga e falou que ele deveria ter batido de frente, era tarde demais, né? Quando ele caiu na real. Foi aquilo que eu falei, a pessoa sabe que falou besteira, sabe que corroborou com alguma bobagem e fica calado pra não criar o conflito, né? E não se queimar, né? Não se queimar. E o Pisani acabou se queimando com o principal, o público. Se queimar com o Rodriguinho é o de menos. Ele tem que ter medo do público, que é o público quem vota, o público que é o juiz. Né? Então, tudo o que o Rodriguinho falou ao ser questionado nessa situação foi falar que era brincadeira, que era conversa de homens, né? E ele falou, jamais eu iria falar uma coisa dessas, a gente estava brincando, né? Foi questionado ali, colocado contra a parede, isso vai passar no programa de hoje à noite, né? E o Rodriguinho falou, não, isso aí é brincadeira, os meninos estão solteiros. Os meninos que são solteiros que falaram, eu mesmo não falei nada, tenho certeza disso. Foi o que disse aí o Rodriguinho em sua defesa. O Pisani falou que é frouxo, mas frouxo mesmo é o Rodriguinho, que fala pelas costas e não tem coragem de admitir quando é colocado contra a parede. A estratégia de jogo dele, que ao meu ver é inexistente, né? Ele só tá ali gastando pilhas de microfone para falar merda o tempo inteiro. Mais uma vez aí, quando foi colocado contra a parede, não teve coragem de assumir o que falou, nem de assumir que errou, porque às vezes a pessoa erra, fala, olha, falei besteira, tô aprendendo, fica muito melhor do que mentir, né? Foi questionado várias vezes pelas duas e negou todas as vezes. Como diria Jojo Todinho, segura teus BO, né? Acho que é o sustenta mais suas gracinhas, né? Também, a mais importante, e ele não tá fazendo isso. E o Rodriguinho, acho que ele não entendeu ainda como funciona o Big Brother. Não adianta você desmentir aquilo que você disse. Ok, às vezes a memória mesmo falha, a gente fala uma coisa e não lembra que falou aquilo, é normal, acontece, mas desmentir em reality show é complicado, porque no mesmo momento em que você diz que não, a galera da internet vai lá e faz uma thread com o que você falou e você negando embaixo. Então é complicada essa situação, tem que ficar de olho com certeza, porque o cancelamento vem e pro Rodriguinho tá vindo de
eu nem digo a galope, tá vindo a jato, né? Porque na primeira semana ele já conseguiu se cancelar. As pessoas falam, mas é o Brasil que tá cancelando. Não, ele tá se cancelando. As condutas dele dentro do programa estão fazendo com que ele seja odiado aqui fora, né? Mas odiado é uma palavra muito forte? Até pode ser, mas esse hate tá vindo e tá vindo muito forte. Ele negou um comentário que ele fez e que tá gravado, que o Brasil viu e que a gente viu várias e várias vezes, né? Então é desnecessário. A participação dele acho que está sendo decepcionante. Se ele pensava que tinha uma carreira aqui fora, a gente está vendo que não tem, muito pelo contrário, tá? E olha, informação nova, viu, Ítalo, que acabou de chegar aqui pra gente e envolve, eita, essa moça, ela é polêmica e aqui fora ela já tá acumulando algumas polêmicas, né? Desde o caso da família